Você sabe por que o assassinato que aconteceu lá no espaço fora da Terra não gerou prisão? Porque foi um crime sem gravidade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de investigação? E se eu falasse que nisso a gente ainda pode dar uma pitadinha de ganância, dinheiro, petróleo e xenofobia? Tudo isso misturado nesse grande filme, no sentido geral, inclusive literalmente, porque é um filme longo, mas de grande dimensão enquanto obra, para a gente linkar com uma peculiar questão, o funcionamento da regência política, do que a gente chama de federalismo. Bora conferir comigo? Assassinos da Lua das Flores, Killers of the Flower Moon, filme de 2023 dirigido por Martin Scorsese, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone e Robert De Niro. O filme conta a história de um grupo de indígenas Osage que mudam totalmente de vida após a descoberta de petróleo em seu território. Na verdade, eles foram deslocados para o estado de Oklahoma por conta da marcha para o oeste. E ali, portanto, não é a sua área de origem. A partir de então, eles se tornam ricos, andando de carro, com roupas, joias e bens caros, tendo inclusive pessoas brancas trabalhando para eles como empregados, motoristas e auxiliares em geral. Inclusive, por conta da lei do país, eles não têm autorização a administrarem o próprio dinheiro, sendo necessário uma pessoa branca que seja responsável pelo gerenciamento de suas finanças. Começamos então a acompanhar a chegada de Ernest, um sobrevivente da Primeira Guerra Mundial que decide ir para a região dos Osage para morar com seu irmão, que vive com seu tio, William Hale, chamado de Hay, um homem que prosperou muito financeiramente vendendo gado, sendo um dos poucos brancos da região que tem um bom convívio e respeito dos Osage, destacando sempre que ele nunca entrou em colisão com os nativos porque suas terras estão em locais onde não há petróleo. Ele respeita e compreende a cultura local. William ajuda Ernest a se introduzir na sociedade local, ajuda com a aquisição de um carro para que trabalhe como taxista. Ele logo conhece Molly, uma Osage, filha de uma das famílias mais ricas da região, e sofre com complicações sérias promovidas pela diabetes. E viu sua mãe já bastante adoecida, estando solteira no momento. Aos poucos vamos entendendo que o William não parece ser tão indiferente com o dinheiro dos Osage, já que começa a induzir o sobrinho a se envolver com Molly, sabendo que ao se tornar seu marido ele se tornaria de imediato herdeiro da fortuna. Na verdade, muitos homens têm feito isso na cidade, casando-se com mulheres Osage, numa ação com tendências de serem apenas motivados por ações de interesse financeiro, de dinheiro fácil com estes casamentos, sem envolvimento amoroso, mas apenas o interesse financeiro. Enquanto isso, uma série de mortes estranhas tem acontecido na região, onde não são investigadas e nem conhecidas posteriormente as mortes, com cunho posterior de suicídio ou de crime inexplicável, sem um autor. A região é chamada pelos Osage de Lua das Flores, o que batiza o nome do filme, que por sinal é um filme longo, mas seguirá então contando a história de como este interesse amoroso, com foco na herança e os crimes se tornando cada vez mais comuns na região, se entrelaçarão numa trama que parte sobre todo este jogo em busca por enriquecimento a partir de amores falsos, somados ao preconceito e ação de opressão velada contra os indígenas locais. A sequência das mortes estranhas dos Osage faz com que Molly vá para Washington buscando auxílio do governo federal, apontando que há falhas dentro das investigações e pede envio de suporte externo para se conseguir entender o que acontece em suas terras. Para dar suporte ao entendimento destes detalhes, eu indico que você confira o vídeo aqui do canal sobre o filme Elvis, onde falamos sobre a formação territorial dos Estados Unidos.
O detalhe sobre a investigação envolvendo o FBI, o órgão federal de investigação que estava em seus primeiros passos ainda, nos coloca a pensar sobre como funciona o sistema de organização hierárquica política dos Estados Unidos, que curiosamente, por nome pelo menos, é a mesma do Brasil, mas com muitas diferenças dentro do aspecto prático. O federalismo tem sua origem no Império Romano, quando este se expandiu territorialmente, tomando áreas na qual já haviam outros povos e outras formas de organização social. E se montou um sistema onde unidades de poder locais eram responsáveis por comandar aquelas determinadas áreas e servir como referência para passar informações para o governo central em Roma, se subordinando a ele. A estrutura federativa, como conhecemos hoje, digamos num padrão moderno, se deu a partir da formação da Constituição dos Estados Unidos. Ainda no período em que era colônia inglesa, as chamadas 13 colônias, temos a origem desta forma de organização, pois os colonizadores, partindo da análise de uma geografia particular para cada área do litoral leste dos Estados Unidos, concederam autonomia para a administração destas colônias, pois a realidade climática, altimétrica e geológica fez com que se tornasse possível ou não produção agrícola, mineradora e até facilitando a ocupação. A referência mais clara desta autonomia está lá na aula de história, quando você aprende que as colônias do norte eram industrializadas, utilizando-se de mão de obra assalariada, onde o tipo climático e o solo não favoreciam a produção rural de algodão, enquanto as do sul originaram o centro de produção agrícola, com esse destaque algodoeiro, utilizando mão de obra em regime de escravidão. A formação da Constituição e organização política do país manteve essa estrutura, criando então um sistema de república federativa. As unidades da federação, o que seriam chamados no popular de estados, possuem autonomias para determinação de leis localmente, sempre com a obrigatoriedade de não desobedecer o que está dentro das leis da União, ou chamado governo federal. Você já deve ter ouvido que em alguns estados de lá há pena de morte, por exemplo. Isso significa que o crime cometido em cada unidade federativa é punida de forma diferente a partir da lei local. Caso um dia o governo federal dos Estados Unidos imponha que não se pode mais aplicar a pena de morte, aí torna-se obrigatória a sua retirada em todos os estados. Pode-se dizer com certeza que o sistema federativo dos Estados Unidos tem um grande percentual de maior autonomia dada às unidades federativas do que quando comparamos com o sistema federativo daqui do Brasil. Não só Brasil e Estados Unidos são repúblicas federativas, tem várias outras mundo afora, mas vamos comparar o nosso federalismo com o país que serviu de inspiração e entender que o modelo teoricamente é o mesmo, mas há nítidas diferenças. A ideia do sistema político federativo é que as demandas sejam pensadas prioritariamente para atender a microesfera, a população local, pois cada município ou unidade federativa tem as suas características próprias, de aspecto social, econômico ou natural. Portanto, a ideia é que se institua leis ecológicas, programas sociais, prioridades de investimento a partir do entendimento da realidade local. E aí o governo federal teria a função de enxergar o todo, compreender as disparidades entre as unidades e promover formas de encaminhamento para o todo. Mas aqui no Brasil, por mais que sejamos uma república federativa, muito dessas ideias não é aplicado. A maior fatia da tributação arrecadada fica concentrada no governo federal, e as autonomias que teoricamente seriam concedidas aos estados aqui são bem menores. Os estados têm sim direito de promover programas sociais, econômicos e de investimento em geral, particularmente, mas com a grande parte, quase 70% do total de tributos concentrados na União, cresce uma grande dependência dos estados em relação ao governo federal. Algumas questões podemos sim apontar em parte como algo que há autonomia federativa. Por exemplo,
a variação de carga tributária estadual, criando a chamada guerra fiscal entre os estados, que buscam atrair investimentos com essa vantagem de cobrança de imposto. Alguns feriados, como Revolução Constitucionalista de 9 de julho ou o Dia da Consciência Negra de 20 de novembro, que pelo menos até o momento do lançamento deste vídeo, não são feriados de abrangência nacional por se tratarem de criações dos governos com leis estaduais. Entre prós e contras sobre esta autonomia dada aos estados, a mecânica que ajuda a aproximar a administração pública do povo é um fato consumado que tem as suas origens federalistas e aplicação a partir dos Estados Unidos. Porém, ressaltando, falando aqui de Brasil, a dinâmica ela é bem diferente. E aí, você já assistiu este filme? Você gostou? Achou longo, cansativo? Ou um filmão? Ou você não gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Gostou? Dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.